Amém, glória a Deus, Ele ressuscitou. Os irmãos aí podem acender as luzes. Chegamos a mais uma Páscoa, estamos diante, sem dúvida alguma, da data mais importante do cristianismo, e eu vou explicar o porquê. Nós temos duas grandes datas, Natal e Páscoa. E eu digo porque que a Páscoa é a mais importante. Porque a Páscoa trata da ressurreição de Cristo. De fato, como ministrado aqui, como cantado, se tem algo que precisamos entender e glorificar ao Senhor, é justamente pelo fato de Jesus ter ressuscitado. Às vezes as questões ou relatos que nós crescemos ouvindo, eles perdem um pouco o impacto e nós lidamos muito com isso. E perdemos um pouco da dimensão do que realmente significa a expressão Jesus ressuscitou. Ele vive. Todas as outras religiões, filosofias, elas têm de fato datas, elas têm momentos das quais celebram, mas nenhuma outra pode bater no peito e dizer: o meu Redentor vive. Somos nós. Jesus ressuscitou. E de fato, às vezes até alguns acabam mexendo muito e certificando e falando e dando uma atenção muito especial à sexta-feira, ao fato da crucificação, a chamada paixão de Cristo. E às vezes carregamos tanto isso que esquecemos de destacar o principal, porque como o apóstolo Paulo vai dizer, se Cristo não tivesse ressuscitado, em vão seria a nossa fé. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia hoje no livro de Isaías. Normalmente na ceia, quando fazemos, ou nós pensamos e refletimos nas próprias passagens dos evangelhos, onde mostra a questão da última ceia, ou citamos, e vamos citar aqui, a passagem de 1 Coríntios, ali onde Paulo está ensinando a igreja a importância disso, mas hoje nós vamos voltar ainda mais no texto. Hoje nós vamos voltar ainda mais na história. Nós vamos para uns 700 anos antes de Jesus. E vamos ver que, na verdade, o Senhor já havia planejado e a própria palavra, através dos profetas, já falavam sobre isso e o seu significado. Então, abra sua Bíblia em Isaías 53. Acompanhe a leitura, eu vou ler na nova versão transformadora, chamada NVT, e você acompanhe na sua versão. Diz o seguinte, a partir do primeiro versículo, Isaías 53, primeiro versículo. Quem creu em nossa mensagem? A quem o Senhor revelou o seu braço forte? Meu servo cresceu em sua presença como um tenro broto verde, como raiz em terra seca. Não havia nada de belo nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse. Foi desprezado e rejeitado. Homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele, desviamos o olhar, ele foi desprezado e não nos importamos. Versículo 4. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado por causa dos nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos, e, no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Versículo 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores, não abriu a boca.
condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou de ele morrer sem deixar descendentes, de sua vida ser cortada no meio do caminho, mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do meu povo. Não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém. Ainda assim, foi sepultado como criminoso, colocado no túmulo de um homem rico. Fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Quando, porém, sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes, terá vida longa, e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Quando ele vir tudo o que resultar de sua angústia, ficará satisfeito. E por causa de tudo que meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si os pecados deles. Eu lhes darei as honras de um soldado vitorioso, pois ele se expôs à morte, foi contado entre os rebeldes, levou sobre si a culpa de muitos e intercedeu pelos pecadores. Amém. Esse texto fala de você. Esse texto fala para você. Nós estamos muito tempo antes de Jesus. E nós precisamos entender e refletir, e algumas coisas não podem simplesmente cair na mesmice. Nós temos duas grandes datas do cristianismo, e as duas datas foram profundamente contaminadas pelas questões culturais. Tanto Natal quanto Páscoa foram desvirtuados. Tanto que, de um modo geral, nós vemos na comemoração, seja do Natal ou da Páscoa, personagens que em nada têm a ver com o sentido real, seja do nascimento de Jesus, seja da ressurreição. Semana passada, talvez alguns tenham se surpreendido ao ver as fotos, nós estivemos, o pastor Laqueden estava aqui e eu estava lá em cima com as crianças. Hoje, elas estão aqui. Hoje nós não temos o trabalho do Conexão. E na semana passada estava explicando para elas, e eu já comentei aqui sobre isso, admiro profundamente todos aqueles que trabalham com crianças, fico impressionado com a capacidade de comunicar, e eu subi para lá apavorado. Chegando lá, me deparei, eu não sei se contaram ou não, a gente tinha mais de 60 crianças lá em cima, de várias idades. E criança junto é sempre uma festa. E eu fiquei ali pensando, falei, Senhor, misericórdia, o que eu vou fazer? Um em cima do outro, brincando, rindo, aquele monte de crianças, os mais velhos já olhando os mais novos empolgados com a mesa. E o objetivo era ensinar para as crianças o que nós fazemos aqui, o que nós estamos fazendo aqui hoje. Então, antes que você fique preocupado, calma, nós não batizamos crianças, nós não servimos ceia para criança. Foi literalmente um simbolismo ali. Mas foi impressionante ver como as crianças ficaram e as histórias que elas conhecem. Criança gosta de ouvir história. E explicando o simbolismo profundo disso. E aqueles que viram as fotos, porque se tem uma característica, aliás, as crianças têm várias características, e a gente precisa lembrar que Jesus nos alertou. Quando nós vamos crescendo, nós vamos perdendo algumas dessas características. Nós vamos deixando algumas coisas pelo caminho, e Jesus deixa bem claro que precisamos resgatar algumas dessas coisas. A sinceridade da criança é impressionante. Assim também como ela confia. E o fato é que nós estávamos ali, eu fiquei observando e contando e falando que aqueles que iriam participar e que deveriam participar eram aqueles que haviam entendido o sacrifício de Jesus na cruz. O fato de Jesus ter morrido por nós. E a resposta que elas davam, a maneira como elas fechavam os olhos, como elas oravam, agradecendo a Deus por essa grande bênção. E às vezes a gente acaba se acostumando. Quando nos deparamos e percebemos que Antigo e Novo Testamento apontam para isso, muita gente comemora sem ter a menor ideia. Páscoa não é coelho, Páscoa não é chocolate, Páscoa não é ovo, assim como Natal não é simplesmente questão de presente. É muito mais profundo. Na verdade, o grande presente é a ressurreição de Cristo. E aqui, quando nós observamos o texto de Isaías,
tanto tempo antes. Praticamente 700 anos antes de Jesus, Deus já havia dito o que ia acontecer e explicando as razões pelas quais Jesus um dia iria morrer. E é bem claro o texto. Quando a gente para pensar e analisa a questão da morte, nós percebemos que Jesus não teve uma morte acidental. Jesus não morreu pela idade ou por um ataque fulminante. Jesus foi executado. Ele foi entregue. Hoje eu comentei na classe de manhã, com aqueles que aqui estiveram, depois de muitos anos, eu revi na sexta-feira à noite aquele filme A Paixão de Cristo. Fazia muito tempo. É um daqueles filmes que marcam a gente, eu lembro bem. Eu era líder de adolescentes ali em São Caetano. E levamos uma turma. Nós devemos ter ido, obviamente estreou numa sexta-feira santa. Nós devemos ter ido, acho que a gente foi num grupo de umas 30 pessoas. Entre líderes e adolescentes. E normalmente quando a gente sai de turma é uma farra, né? Quando a gente sai de grupo, e quando você sai com adolescente, então é aquela tiração de sarro, aquela brincadeira, e nós entramos todos ali na sala de cinema, aquela bagunça, aquela coisa toda, e o filme começa e de repente o silêncio vai tomando conta de fato. E eu não via há muitos anos, eu assisti no cinema, depois eu vi em casa, eu comprei o DVD, eu tenho até hoje, mas eu não assistia há muito tempo, acho que mais de uns 10 anos. E sexta-feira deu estalo, coloquei ali para assistir. E aí foi interessante porque a Suelen estava sentada, a Suelen é a minha fiel escudeira, né? Quando eu paro assim essas coisas, a Suelen fica ali do meu lado. E a Suelen sentou. Falei, a Suelen não vai assistir esse negócio. Mas a Suelen, às vezes, ela me assusta, porque ela gosta de umas coisas que eu fico, minha filha, é sério que você quer ver isso? Ela chamava e falou assim, pai, vamos assistir Round 6. Falei, não é para você, isso aqui não. Mas A Paixão de Cristo é uma história que ela cresceu ouvindo, e ela não tinha assistido o filme. E nós começamos ali a assistir. E é um filme que não tem como não marcar, e nós vamos observando, e à medida que as coisas iam acontecendo, e eu ia vendo ali o olho dela brilhando, às vezes se emocionando, e ali nós dois somos duas manteigas derretidas, e ficando impactados por aquilo que estávamos vendo. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de filme e de série. Mas quando estamos diante de uma história, não simplesmente por ser uma história real, mas por ser a minha história. Na verdade, quando nós estamos assistindo e quando relembramos, nós não estamos vendo uma história distante, é a nossa história. Porque quem deveria estar naquele lugar, sofrendo daquela maneira, era eu e você. O castigo que é colocado, e o texto, e o profeta, ele vai destrinchando aqui, Deus, na verdade, vai dizendo a razão, porque nós pecamos. Queridos, precisamos lembrar disso todos os dias. Diferente da cultura que hoje existe de tentar socializar o pecado, disfarçar e desculpar, precisamos nos lembrar que somos pecadores. É muito fácil observar e apontar e ver o pecado alheio. É fácil se magoar com as dificuldades, com as decepções ou com aquilo que o outro faz de errado. Perceber as falhas alheias são muito fáceis. É muito cômodo quando nos magoamos com o que o outro faz, mas esquecemos que nós também pecamos. E quando Deus está revelando ao profeta, Deus está deixando bem claro, e nós temos tantos versículos preciosos que falam sobre isso, preste atenção. O pecado não é bonito. O pecado não é positivo. O pecado não é justificável. O pecado mata. Ele afasta de Deus. Eu já vi muitos discursos e debates sobre a questão das drogas, e algumas pessoas dizem que o maior equívoco nas campanhas antidroga é virar e dizer que a droga é ruim.
Porque as pessoas, quando estão diante da droga e que experimentam aquela sensação, elas percebem que não é ruim. Na verdade, é muito bom. Porque se droga, de fato, causasse uma sensação ruim, não teríamos viciados. Ninguém iria se viciar simplesmente em algo que já fosse ruim, mas os efeitos das drogas são devastadores. O pecado é uma tragédia, mas ele não é ruim. Quando nós vamos observando do Antigo ao Novo Testamento, é sempre a mesma coisa. O pecado, ele se apresenta a nós. Nós somos colocados diante de situações pecaminosas que são aparentemente agradáveis. Quando a serpente está tentando a mulher no jardim, ela olha para aquele fruto e a Bíblia diz que o fruto era agradável, atraente, belo. Quando nós vemos a sequência das coisas, vamos perceber que as coisas sempre se parecem agradáveis. Nós queremos isso. E desde aquele momento o homem é separado de Deus. Presta atenção, a separação de Deus gera morte. Talvez não instantaneamente, mas um dia estaremos definitivamente diante do Senhor e teremos a separação definitiva para aqueles que não foram redimidos. O pecado gera a morte. Por mais que você queira justificar, por mais que talvez você esteja vivenciando uma situação de pecado, e você já tenha se desculpado, inventado desculpas até para você mesmo, o pecado gera morte. É por isso que nós temos uma descrição tão detalhada. E aqui nós podemos perceber o infinito amor do Senhor, porque nós percebemos tudo o que Ele faz. Ele sabia que não tínhamos condições alguma de nos livrarmos disso, mas Ele nos proporciona essa alternativa. Olha quantas coisas Jesus fez. Quando nós vamos olhando o texto, nós descobrimos que Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, Ele tomou sobre si as nossas dores. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões. E hoje de manhã eu estava comentando na classe sobre as palavras, sobre não entendermos às vezes o que a palavra está colocando pelas traduções mais sofisticadas ou não. E no texto clássico que está aqui, esses versículos, quando fala que Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, Ele foi ferido, cortado, por causa do seu pecado, do meu pecado. Esses sentimentos que às vezes nós relutamos em não tirar do coração, feriu Jesus, sabe, o orgulho, aquele coração envaidecido, aquela inveja, aquela ação constante de desejar o que não é nosso, aquela pulada de cerca, aquelas palavras que jamais deveriam ter sido ditas pela nossa boca, o nosso poder e vontade de simplesmente matar o outro, a maneira como nós agredimos fisicamente ou verbalmente, o ódio que nós sentimos, isso tudo transpassou Jesus. Eu posso ficar aqui falando o meu, e talvez você pense, esse pastor é ruim mesmo. Mas eu quero dizer que o seu também. Porque quando você está lendo, você está se colocando. Ele levou sobre ele tudo isso. E por que é importante relembrarmos? O versículo 5 nos dá uma declaração e diz o seguinte: mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia. Preste atenção nisso. A gente vive uma época onde a rebeldia é bonita, onde é bonito se levantar contra tudo e contra todos, onde a gente admira as pessoas que simplesmente se levantam e batem o peito dizendo, não concordo, sou contrário, faço como eu quero.
O texto diz que por causa da nossa rebeldia, ele foi ferido e esmagado por nosso pecado. E aqueles que um dia assistiram A Paixão de Cristo, aquele filme do Mel Gibson, entendem talvez melhor do que outros que nunca tenham assistido a declaração de que ele foi esmagado. Porque é chocante. O sofrimento de Jesus naquela cruz é algo realmente absurdo. Era a pior maneira de ser executado, era mais vexatória, era mais humilhante. Ele passou por tudo isso. E ele passou por tudo isso para que tivéssemos, de fato, uma nova oportunidade. Preste atenção nisso. Eu gosto muito de destacar todas essas coisas. O Senhor nos concede oportunidades. Esse sofrimento de Jesus, que era o nosso sofrimento, foi realizado para que tivéssemos a oportunidade de mudar de vida. Esse texto é o texto que fala sobre o servo sofredor. Mas voltando para essa questão, e graças ao Senhor não acaba assim. Ele passou por tudo isso, mas ele venceu. Ele ressuscitou. É curioso que o filme é comprido e ele destaca muito ali a violência toda, e a cena final deve ter 30 segundos. A mais importante. Quando ali no domingo a pedra é rolada e o sol começa a entrar no sepulcro e de repente aquele lençol vai esvaziando e Jesus levanta com a mão furada e sai do túmulo. Que maravilha! Ele ressuscitou. O servo sofredor não é um servo que termina morto. O final do texto diz: eu lhes darei as honras, versículo 12, eu lhes darei as honras de um soldado vitorioso, pois ele se expôs à morte, foi contado entre os rebeldes, levou sobre si a culpa de muitos e intercedeu pelos pecadores. Jesus carregou tudo aquilo para que eu e você fôssemos libertos. Todo aquele sofrimento na cruz, que não é ficção, foi para que você hoje tivesse a alternativa. Preste bem atenção, você tem uma alternativa. A maioria dos discursos são: eu não consigo, não dá, não tem jeito. Mas a cruz te dá uma alternativa. Ele levou sobre si os nossos pecados. Você tem uma opção. Você tem uma válvula de escape. Você não precisa ser aprisionado a pecado o resto da sua vida. O Senhor venceu a morte para que você pudesse ser livre. Às vezes a gente esquece a importância do que Jesus fez na cruz, e a gente, assim como muitas vezes o próprio Esaú, que trocou a primogenitura por um prato de comida, a gente estraga isso e acaba desmerecendo por coisas tão pequenas. O Senhor morreu e ressuscitou por mim e por você. Isso é tão maior do que qualquer outra coisa na sua vida. Por causa do sofrimento de Jesus, nós somos curados espiritualmente. Hoje nós temos livre acesso. Nós acabamos de cantar: vitorioso és. O Deus que você serve é um Deus vitorioso. Ele venceu. Ele venceu a morte.
Não há nada que você esteja passando que seja maior do que isso. Ele venceu a morte. E sabe o que mais a Bíblia fala? Que esse Deus que venceu a morte cuida de você. Ele te ouve, Ele te entende. E é por isso que precisamos nos lembrar. Talvez diariamente, quando nos levantemos da cama, talvez a gente devesse chegar assim, Senhor, e alguns dias, Senhor, me perdoa porque hoje eu vou pecar. Está errado também. A gente já quer inverter, né? O Senhor perdoa tudo mesmo? Não, Senhor, tem misericórdia de mim. Porque eu serei tentado, mas em Ti eu posso vencer. Às vezes nós sacrificamos comunhão, edificação, relacionamento, por coisas tão menores. Ele levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, para que tivéssemos uma vida de verdade, para que fôssemos livres de tudo isso. E a grande questão é, você é livre? Você realmente tem o seu coração liberto pelo poder do sangue de Jesus? Ou você ainda se sente aprisionado? E cada um pode ter uma algema diferente. Talvez você ainda se sinta preso a alguma frustração. Talvez você ainda se sinta preso por alguma mágoa. Talvez o seu coração ainda não tenha sido libertado completamente de sentimentos contrários ao Senhor. O seu coração é livre. Talvez você esteja caminhando dentro de uma grande prisão chamada ansiedade. Esse Cristo que passou por tudo isso disse: não andeis ansiosos por coisa alguma, nem pelo que quereis comer ou pelo que quereis vestir, nada, porque o Senhor cuida de nós. Às vezes a gente fica preso em projeções do que queremos, do que gostaríamos, e esquecemos que um dia Paulo disse: não mais eu, mas Cristo vive em mim. O seu coração está livre. Às vezes a gente vê uns documentários e tem algo muito interessante com aqueles animais que são criados em cativeiro. Alguns passam tanto tempo presos que não conseguem mais voltar ao seu ambiente natural. Inclusive passarinhos. Existem alguns passarinhos que eles estão tão acostumados a estarem presos nas suas gaiolas que você pode abrir a gaiola que o passarinho não vai sair. Animais que passam tanto tempo presos ou em zoológicos, eles perdem a capacidade de viver em liberdade. Às vezes a gente passa tanto tempo com o nosso coração preso no pecado, que a gente nem acredita mais que pode se livrar do pecado. E esquece que um dia Jesus foi lá, pegou a chave, abriu a nossa gaiola no coração, nos dando o privilégio e a oportunidade de sermos livres. Mas a gente não sai. Fica lá, aprisionado. Queridos, o sacrifício de Jesus foi real. Sem esse sacrifício, nós não chegamos ao céu. Eu não sei qual é o tipo de crença que você carrega, mas eu te garanto que um dia você estará diante de Deus, acreditando ou não. Tem uma música do Sérgio Pimenta que eu gosto muito, que ele diz: não é novela nem filme qualquer de ficção. Cristo
vai voltar, acredite ou não. Se você vai acreditar ou não, o problema é seu. Mas um dia estaremos diante dele. E se não entendermos o que acontece aqui, se não entendermos que Jesus cumpriu a lei e que ele se sacrificou por nós, e nele nós somos justos, você não é salvo porque você é bom. Às vezes a gente a gente gosta de se sentir, diz que a alegria do pobre é ver um pior que ele, né? Tem isso, às vezes a gente fica brincando aí, a turma mais ligada no futebol fica dizendo aí, você não tem mais alegria, o seu time só perde. Eu falei, pois é, o meu time só perde, então qual que é a minha alegria? Ver o time dos outros perder. E aí é bom, porque não é só mais um time, todo time que perde eu tiro sarro de alguém. Que é isso, né? A gente gosta ali quando tem um pior que nós. Todos nós. Não fique aí achando que você é mais justo ou melhor. Aliás, era um dos grandes problemas dos fariseus nos tempos de Jesus. Nós estamos estudando o mundo nos tempos de Jesus para entendermos o Novo Testamento. Sabe qual era um problema dos fariseus? Os fariseus tinham a coragem de chegar publicamente e orar da seguinte maneira: Senhor, obrigado porque eu não sou como esse pecador. Olha como eles conseguiam se sentir. Eles olhavam para o outro e diziam, Senhor, obrigado que eu não sou como esse traste. A pessoa que raciocina assim não entendeu nada. Eu não sou melhor que ninguém. Vocês não são melhor que ninguém. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que muda é a prática do pecado. Talvez você não tenha o mesmo pecado que quem está do seu lado tem. Talvez você tenha um amplo domínio com dinheiro. Quem está do seu lado, não. Talvez você não tenha nenhum problema de vício. Mas seja orgulhoso. Talvez você tenha uma área completamente estragada no sentido de relacionamentos. Mas nas outras áreas você vai bem. Não interessa. Pecado é pecado. Pecado mata. O salário do pecado é a morte. Ao invés de ficarmos pensando e talvez disputando para saber quem é um pouco melhor ou quem tem um pecado menor, lembremos que qualquer pecado nos afasta do Senhor. E Ele levou sobre Ele, naquela cruz, todos os pecados. Eu não sei o que tem afastado você do Senhor, ou se tem, mas saiba que não há mais poder sobre isso. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, Ele tudo fará. O Senhor permitiu que você chegasse aqui hoje, para ouvir talvez a história mais conhecida da sua vida. E mesmo diante de uma história tão conhecida, você precisa refletir se de fato o sacrifício de Jesus naquela cruz e a ressurreição naquele domingo já libertaram o seu coração. Feche seus olhos. Eu gostaria de convidar o ministério de louvor aqui para cima. E enquanto eles chegam e começam a tocar uma canção, eu quero que você seja muito sincero com você mesmo. A ressurreição de Jesus, de fato, já causou uma mudança na sua vida. Porque se não causou, eu garanto para você que a culpa não é de Jesus. É você, que mesmo diante da porta aberta do pecado, não saiu. Mas se você entender isso, pode ser hoje o dia. Queridos,
O sacrifício de Jesus naquele dia é muito maior do que qualquer problema que você possa estar carregando. O sangue que Jesus derramou naquele dia tem o poder de libertar o seu coração do que quer que seja. Você só precisa admitir e reconhecer isso. Tenha coragem de admitir que você precisa dele. Tenha coragem de confessar o seu pecado para ele. Você de fato foi liberto, você de fato tem vivido uma vida diante dele com aquilo que ele proporciona. A ressurreição de Jesus não é só um feriado, é real. Santo Deus, como igreja esta noite, nos colocamos diante do Senhor e a reflexão diante de algo sem precedentes na história. O Senhor enviou o seu Filho Jesus para morrer naquela cruz pelo meu pecado. O Senhor nos conhecendo profundamente, sabendo das nossas dificuldades, sabendo dos nossos problemas, sabendo do nosso coração endurecido, da nossa maldade, o Senhor enviou o seu Filho assim mesmo. Mesmo diante do pecado, o Senhor nos amou. E Pai, diante do sacrifício de Jesus, a nossa história precisa ser diferente. Pai, Tu conheces cada coração. O Senhor conhece aqueles que realmente não Te servem. O Senhor conhece aqueles que Te servem, aqueles que estão tentando. O Senhor conhece todos. Que o Teu Santo Espírito esteja trabalhando em cada coração. E acima de tudo, que haja quebrantamento, Pai. Oh Deus, ajuda-nos a ter a dimensão exata do que aquela cruz significa. E ao mesmo tempo que entendendo aquele sacrifício, derrama sobre a Tua igreja o coração, a alegria pela ressurreição. Que o Teu Santo Espírito esteja agora, Pai, gerando no coração da Tua igreja a gratidão e a alegria porque somos salvos. Porque o Senhor não nos manteve no pecado, o Senhor nos resgata. Porque o Senhor nos conhece e mesmo assim nos perdoa. Obrigado, Pai. Obrigado, porque nós não merecemos. Mas aquele túmulo vazio nos dá essa oportunidade. A Ti seja toda a honra e toda a glória. Assim como igreja nós oramos, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém.